Irmãos, vocês se lembram de que texto eu preguei domingo passado? Quem se lembra? Pode falar, vamos lá. Igreja Bíblica se lembra dos sermões. Qual foi o texto? Mateus, capítulo. Falamos sobre o quê? Como vencer a tentação. Nós paramos no versículo 11. Então agora nós vamos continuar. Abra sua Bíblia lá. Uma das características da igreja protestante reformada é que ela legou ao mundo a bênção da pregação expositiva sequencial. E algumas vezes vocês me verão pregar em capítulos inteiros, partes de livros, até em livros inteiros para abençoar seu coração. E hoje então nós vamos seguir, vamos continuar. Nós paramos do versículo 11 e vamos para o versículo seguinte, versículo de número 12. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Lembre de colocar, meu irmão, seu celular no modo avião, tá bom? Para você não receber mensagem de WhatsApp incômoda e também não receber nenhuma mensagem de Facebook ou Instagram agora. Estou ouvindo um tambor batendo, não é aqui, tá certo? Então vamos prestar atenção na pregação da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Pai, fala aos nossos corações, abençoa a nossa vida, alimenta a tua igreja, e desperta-nos, ó Deus, para vivermos para a tua glória, e para o cumprimento da missão. Dá-nos alegria, dá-nos paz, dá-nos a bênção de caminhar em fidelidade. E Deus, apesar de nós, usa a nossa vida. Pai, nós queremos te pedir para a tua glória frutos exponenciais aqui. Dá-nos almas, ó Deus, ó Pai, porque Cristo morreu para salvar essas almas. E que cada um de nós entenda que é chamado para ser um instrumento útil, um agente, ó Deus, ó Pai, para que muitas vidas conheçam o Salvador, para que a tua igreja cresça, para que esse mundo no qual nós estamos seja mudado. Fala ao nosso coração, Pai, abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Pedro era um grande evangelista e pregador para grandes multidões. Paulo era um plantador impressionante, missionário incansável, maior teólogo da história da igreja, depois do seu Senhor, pregador muito abençoado. João tinha um coração dilatado, um dos maiores pastores da história da igreja, extremamente amoroso, mas intenso quando era necessário defender o seu rebanho contra as heresias e contra a falsa doutrina que ameaçava a vida da igreja. João era um grande pastor e um precioso apologeta. Barnabé, amados irmãos, também era um dos maiores pastores da história da igreja. Quando alguém não acreditava mais em alguma pessoa, Barnabé, amado amigo irmão, ia até aquela pessoa, ouvia a pessoa, cuidava dela, orava com ela e era um instrumento para recuperá-la para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Ainda que dentre os apóstolos, amados irmãos, haja dons e perspectivas diferentes, e cada um deles tenha tido uma habilidade específica, o nosso grande paradigma de ministério para esta igreja local, para este pastor e para você como membro é o Senhor Jesus. E ao olhar para esse texto, amados irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus exercendo o seu ministério no começo na Galileia. E o tema do nosso sermão é Jesus, nosso paradigma ministerial. Você foi chamado para servir ao Senhor. Você é um sacerdote, você é um missionário, você é um representante de Cristo neste mundo. A missão de pregar o Evangelho não é só dos pastores, não é só dos seminaristas, não é só dos presbíteros. Essa missão é sua. A missão de fazer discípulos e trazer pessoas para conhecer a Deus é sua e você não pode fugir dela. A quem você deve imitar no crescimento dessa missão nesse ano de 2019? Jesus, amados irmãos, é nosso paradigma ministerial. Jesus, nosso paradigma ministerial. Por que Jesus é nosso paradigma ministerial? Porque Ele nos revela obediência. Jesus, nosso paradigma ministerial,
nos revela obediência no cumprimento da missão. Versículos de número 12 até 16, nós vamos ler responsivamente. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus, nosso paradigma ministerial, nos revela obediência, amados irmãos. O texto nos mostrava, amados irmãos, que Cristo foi batizado pelo Espírito Santo, foi ser tentado no deserto da Judéia, e quando ele está então no começo do seu ministério na Judéia, o seu primo João é preso, amado amigo e irmão, por Herodes, por pedido, amado amigo e irmão, daquela jovem menina Salomé, que foi influenciada por sua mãe Herodias. João depois teve a sua cabeça cortada, mas aqui João estava pregando contra os pecados de Herodes e João foi preso, e Jesus então resolve ir para a Galileia, e diz o texto agora que ele não mora mais na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, onde ele era conhecido, onde ele trabalhava na carpintaria. Agora ele tem como seu centro de operações a cidade de Cafarnaum, uma cidade marítima, amados irmãos, um lugar de muita pesca. Lá em Cafarnaum estão até o dia de hoje as ruínas da casa de Pedro. Cafarnaum era um centro irradiador daquela região, e Jesus então quis ir para o lugar através do qual a região seria alcançada com maior facilidade. Mas o texto diz que Jesus vai para a Galileia, porque, amados irmãos, ele é obediente a um mandato que Deus deu lá em Isaías, no capítulo 9, versículo de 1 a 3. Mateus cita, amados irmãos, esse texto quando diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, essa é uma região desprezada em Israel, é a região que estava mais próxima dos gentios. E na região de Samaria, amados irmãos, do reino do norte, quando o rei da Síria, amados irmãos, invadiu aquela região, Tiglat-Pileser, amados irmãos, tirou o povo de Israel e levou para a região da Síria e trouxe para ali pessoas que não eram judias. E houve então, amados irmãos, uma miscigenação. E ainda que esse pessoal que mora na Galileia seja judeu, eles ainda têm algum contato com esses miscigenados. Próximos estão dos samaritanos e são desprezados pelos judeus, considerados mais puristas de Jerusalém. Essa é uma região de desprezo. E o profeta Isaías profetiza que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A terra do desprezo foi a terra, amados irmãos, onde o Filho de Deus foi criado e exerceu o seu ministério. Esse não seria o lugar, amado irmão, em que nenhum grande sacerdote de Jerusalém gostaria de estar. Mas Jesus é obediente ao chamado do seu Pai, e porque a palavra tinha dito que ele iria para a Galileia dos gentios, aquele lugar que estava em trevas, para resplandecer a luz do Senhor no meio daquele povo, ele obedece, amados irmãos, e cumpre a missão, e vai para a Galileia, morando então em Cafarnaum. Nós aprendemos com Jesus, que é nosso paradigma ministerial, que se nós de fato queremos ser uma bênção nesse tempo, se queremos ser uma bênção nesse mundo, nós temos que obedecer à vontade de Deus, nós temos que obedecer à palavra de Deus, nós temos que obedecer, amados irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E Jesus, amados irmãos, sempre foi obediente. Paulo, num dos primeiros cânticos da igreja cristã, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.
E num dos momentos mais terríveis da sua vida, amados irmãos, depois daquela belíssima primeira Santa Ceia, quando o Senhor molha o pão e entrega a Judas, e Satanás entra nele, e Jesus então estabelece a ceia, e ensina para os seus discípulos, amados irmãos, e ao terminar a ceia, ele vai para o Jardim das Oliveiras, e a Bíblia diz que ali no horto do Getsemani, a sua alma está triste até a morte. Ele separou seus 3 amigos e caminhou um pouco para um lugar distante para que orassem por eles, mas eles estão tão aterrorizados com o sofrimento que virá e com a angústia que virá, que eles dormem, amados irmãos. E Jesus ora sozinho. E Mateus no capítulo 26 diz que Jesus ora assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cairia sobre ele a espada da ira de Deus. Mas até nesse momento ele é obediente e diz: mas que se faça a tua vontade e não a minha. E ele volta e encontra seus discípulos dormindo e diz a eles: vocês estão dormindo, vocês não podem vigiar comigo, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, a carne é fraca. E ele volta para orar, e transpirando grandes gotas de sangue, nos conta Lucas, que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. E ele se volta para os seus discípulos e eles estão dormindo. E terceira vez Mateus nos conta que ele ora do mesmo jeito, sofrendo, amados irmãos, o peso da ira de Deus, sentindo, amados irmãos, a dor que viria sobre ele. O rosto do Deus eterno agora não é um rosto favorável para com ele. O peso da mão do eterno contra o pecado cairá sobre ele. Mas ele ora: Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Jesus obedeceu, amados irmãos, em todos os momentos. Jesus obedeceu no momento da paz e da tranquilidade, mas no dia da dor e da dificuldade. E, amados irmãos, Deus não está preocupado, amados irmãos, com nossas realizações. Deus não está preocupado com a opinião que homens ou mulheres tenham a nosso respeito. O que importa para Deus, amados irmãos, é a nossa fidelidade, é o nosso caráter, é o nosso testemunho, é a nossa conduta diante da presença dEle, para a glória e honra do Senhor. O grande puritano John Owen dizia, amados irmãos, que alguém pode ter muito prestígio diante das pessoas, mas um homem é o que é quando ele é na presença de Deus de joelhos. Reputação, amados irmãos, é aquilo que dizem de nós. Caráter é aquilo que Deus sabe a nosso respeito. E Jesus é perfeito e nele não há pecado, não há sombra de mudança nem variação alguma. Mas eu e você, amados irmãos, precisamos entender que se nós queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor, nós temos que levar a sério a vida cristã. Cristo pagou com o seu sangue o preço dos nossos pecados na cruz. Ele nos resgatou da ira eterna, Ele nos purificou. Agora nós não podemos viver mais entregues, amados irmãos, a todo tipo de pecado. O nosso pecado teve um preço muito caro. Se nós vivemos uma vida hipócrita, estamos zombando do Senhor, amados irmãos. E se nós queremos ser uma bênção, nós precisamos buscar a obediência, a fidelidade e a santificação na nossa vida. O grande pregador escocês Robert Murray McCheyne dizia que o meu povo mais precisa é da minha santidade. Um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Eu quero dizer para a Igreja Unida que o que São Paulo mais precisa é da sua santidade, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Crentes santos são armas poderosas nas mãos de Deus. Se você quer ser uma bênção, amado irmão, se você quer ser uma bênção, querida irmã, viva uma vida piedosa onde você está. Pastor, como é que eu posso crescer espiritualmente e andar em santidade? Nós sabemos, amados irmãos, que confessando os nossos pecados e nos humilhando diante do Senhor todos os dias, tendo uma séria vida de estudo da palavra. Nessa semana nós lançamos a campanha da leitura anual da Bíblia, que neste ano você leia toda a Bíblia. O Ministério de Comunicação vai mandar uma arte toda semana aos que estão inscritos no telefone celular da igreja, para você saber quais textos deve ler, porque nós precisamos ser uma igreja cheia da palavra, para obedecer a palavra.
mas você precisa ser um homem de oração. Você precisa ter uma comunhão séria com Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser vazio de si mesmo e ser cheio do Senhor. É por isso que nós temos que orar, para que nós sejamos parecidos com Jesus. E quando então nós tivermos, amados irmãos, um caráter santo, uma conduta que exalta Cristo, Deus nos livrando de nós mesmos, as pessoas ficarão impactadas com o nosso testemunho e dirão: o Evangelho na vida dessa pessoa é verdade. Que Deus faça de nós um povo obediente, amém, meus irmãos? Agora, se uma pessoa vem do mundo e chega aqui na igreja e observa a nossa conduta, e nós não temos diferença nenhuma com o mundo, o que é que essa pessoa vai dizer? Vou ficar no mundo. Jesus disse: se o sal vier a ser insípido, ele perdeu o sabor, não presta para mais nada, tem que ser jogado fora e pisados pelos homens. Sal é para livrar o mundo de apodrecer. Que Deus nos ajude a viver uma vida piedosa nesse ano de 2019, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus santifique a nossa vida. Jesus é o nosso paradigma de ministério, e o nosso paradigma de ministério nos revela obediência. Mas por que Jesus também é o nosso paradigma de nosso ministério? Jesus, o paradigma do nosso ministério, amados irmãos, o é, porque Ele nos revela uma missão evangelística. Então Ele nos revela uma missão obediente, mas Ele também, amados irmãos, nos revela uma missão evangelística. Versículo de número 17, eu lerei uma vez, a igreja a segunda vez. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vocês, irmãos. Jesus, amados irmãos, se ocupa da evangelização no seu ministério. Essa mensagem que Jesus prega no capítulo 4, versículo 17, é a mesma mensagem que João Batista prega, amados irmãos, no capítulo de número 3. E se você olhar para a mensagem de Jesus, ela contraria muitos homiletas e doutores de pregação. Porque alguns doutores de pregação acham que você só deve aplicar o sermão no final da mensagem. Mas Jesus começa a sua pregação com a aplicação. Antes mesmo de anunciar o seu conteúdo, ele diz: arrependei-vos. A mensagem de Jesus é direta, e ela revela o que em primeiro lugar? Ela revela que o homem é pecador. Se alguém precisa se arrepender, é porque pecou. É porque o seu pecado ofendeu a santidade de alguém. Então a mensagem evangelística de Jesus começa com arrependei-vos, mostrando que nós somos pecadores e que o homem, para estar diante de Deus, precisa que reconhecer que é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Mas a mensagem, além de mostrar que o homem é pecador, mostra que Deus é soberano. Arrependei-vos, porque o reino dos céus, há um reino dos céus. Deus virá e todos os homens terão que prestar contas no seu tribunal. Deus é santo, Deus é soberano. Então a mensagem de Jesus revela que você e eu somos pecadores, mas revela que Deus é rei, e é rei altíssimo, é o rei do reino dos céus, e ele virá, e todo homem terá que comparecer diante do tribunal desse Deus. Então é uma mensagem que confronta o pecado e mostra quem Deus é, mas é uma mensagem de graça, amados irmãos, porque ela diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A possibilidade de reconciliação. O reino chegou não para condenação, mas ele veio para estar próximo de você. E ao dizer isso aqui, Jesus está dizendo que o próprio Messias chegou, que as profecias se cumpriram, que ele, o Salvador do mundo, está aqui, e que agora pecadores podem se arrepender, porque o rei virá. Mas Cristo Jesus veio para reconciliar o pecador com Deus. Amados irmãos, Cristo prega o Evangelho, ele anuncia que o Salvador já veio, e nós sabemos que ele dará a sua vida na cruz do Calvário, e receberá sobre si a ira do Deus eterno contra o pecado, e ressuscitou, e todo aquele que crê nele como Filho de Deus, como único mediador entre Deus e os homens, será salvo, será declarado justo no tribunal de Deus,
será adotado pelo Pai como filho, será reconciliado com Deus e se tornará seu amigo, será selado pelo Espírito Santo, se tornará um templo vivo e viverá para a glória de Deus. Jesus, o nosso paradigma de ministério, revela, amados irmãos, uma missão obediente, mas revela uma missão evangelística. Ele anuncia o Evangelho. E nós, como igreja, amados irmãos, temos que anunciar o Evangelho. Se a igreja parou de anunciar o Evangelho, ela perdeu o seu propósito. Porque ela, em primeiro lugar, existe para adorar a Deus, mas no cumprimento da missão, ela existe para anunciar o Evangelho e fazer discípulos. Então, irmãos, se nós queremos ser uma bênção nesse ano, nós temos que abrir a boca e dizer para os nossos familiares, dizer para os nossos amigos, dizer para os nossos vizinhos, dizer para os nossos colegas de trabalho, que Deus amou o mundo e deu seu Filho na cruz para pagar os pecados daqueles que creem em Jesus. Querido amigo e irmão, converse com seus amigos, mostre a eles que todos nós somos pecadores, que precisamos de nos arrepender, e alguém pagou os nossos pecados na cruz, e quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo, e será reconciliado com o Pai. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Irmão, certa feita um jovem pastor, que foi trabalhar num trabalho missionário em outro país que não era o seu, assumiu uma jovem igreja pujante, no qual ele trabalhava com muitos jovens no dia de sábado. E houve um evento em que a juventude da igreja, com muita oração, programou e conseguiu alcançar dezenas de jovens que não eram da igreja. E naquele evento, amados irmãos, havia uma comissão de recepção, havia a comissão do louvor, havia a comissão que registrava os dados, havia a comissão do lanche, depois do culto tinha a comissão que conduzia as brincadeiras, e foi uma noite gloriosa. E aquele pastor reuniu sua liderança da mocidade. Naquele dia o pastor pregou o Evangelho, anunciou que o homem é pecador, e o pecador que não crê em Jesus vai para o inferno, mas anunciou principalmente a graça, dizendo que quem crer em Cristo Jesus será declarado justo no tribunal de Deus e terá vida eterna na presença do Senhor. No final convidou para a oração todos aqueles que creram em Jesus naquele dia. Quando passou-se uma semana, o pastor reuniu sua liderança e para conversar sobre como foi a reunião com os jovens. E todo mundo disse que maravilhosa. Nós somos só 15 jovens na igreja, conseguimos trazer mais de 75 jovens aqui. Todo mundo muito feliz. Mas uma jovem muito inteligente levantou e disse: reverendo, eu só tenho um problema. E o reverendo disse: pois não, minha filha, o senhor falou algo no sermão que não deveria falar. O senhor falou de inferno. Nós somos jovens intelectuais. Nós temos a melhor formação do nosso país. Nós não precisamos ouvir sobre inferno. Essa mensagem é atrasada, essa mensagem é retrógrada. O senhor não precisa falar sobre isso. O pastor, amado irmão, disse para ela: minha filha, o que eu tenho que pregar, o que eu não tenho que pregar, não é da sua alçada. Você não tem nada para falar com respeito a isso. Segundo lugar, Jesus pregou sobre o inferno. Se você lê o Novo Testamento, Jesus anunciou o inferno com muita clareza, porque ele não queria que os pecadores fossem para lá. E se nós não queremos que pecadores caminhem para o inferno, nós vamos mostrar para eles que há um inferno da ira de Deus, e que quem não crer em Jesus caminhará para lá. E nós vamos pregar assim até o fim. Mas aconteceu, amados irmãos, que aquela moça, naquele culto, tinha levado um seu amigo, que era colega dela, desde a primeira série até o final do 2º grau. E aquele moço, antes de ouvir a mensagem, se sentiu temeroso com a dureza do inferno, e querendo fugir do inferno, creu em Cristo. E aquele moço, então, naquela reunião de jovens, foi convertido. E ele ficou ali, amados irmãos, e foi para a classe de novos membros, e foi discipulado, e foi preparado. E depois de, amados irmãos, 2 anos, eles começaram a namorar, ele e ela. E depois, então, amados irmãos, eles se casaram. E depois aquele pastor fez o casamento deles. E 15 anos depois, amados irmãos, numa visita aos Estados Unidos da América, onde eles moravam, o pastor esteve na casa daquela moça. E ela louvou a Deus por aquela mensagem, daquele dia, na qual Deus tinha convertido o seu esposo, porque o Evangelho foi pregado em toda a sua clareza, sem esconder nada. E o seu esposo agora era um grande professor universitário nos Estados Unidos, um doutor, com 3 filhos preciosos, um excelente pai, um crente fiel, convidado para ser pastor de americanos mesmo, presbítero de americanos, mesmo ele não sendo um americano.
Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho em toda a sua integridade, com toda a sua clareza. Você não precisa dourar a pílula. Você não precisa, amado irmão, mudar a mensagem. Você precisa pregar o Evangelho. É Deus quem vai converter os pecadores ou não. Que Deus, amado irmão, converta muitos pecadores na nossa igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não tenha medo se você ouvir uma mensagem que mostra quem é o pecador aqui, porque aqui no final Cristo vai ser exaltado, e a ideia é que os pecadores corram para Ele, para a glória e honra do nome de Jesus. Como tem sido o desenvolvimento do seu ministério? Jesus deve ser o paradigma do nosso ministério, e o paradigma do nosso ministério nos revela uma missão obediente, mas nos revela uma missão evangelística, mas em terceiro lugar ele nos revela uma missão discipuladora. Jesus, o paradigma do nosso ministério, nos revela uma missão discipuladora. Versículos de número 18 a 22, responsivamente leiamos o texto. Assim diz a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Todos juntos, 22, então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, e o seguiram. O texto nos ensina, amados irmãos, que Jesus, o nosso paradigma de ministério, nos revela que a nossa missão é discipuladora. Jesus, depois de pregar o Evangelho, amados irmãos, passa na praia e vê os dois irmãos, Pedro e André, preparando as suas redes para que já estavam prontos para lançar a rede para pescar. E ele diz a eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles então deixam a rede no barco e seguem a Jesus. E o texto nos diz então que ele passa pelos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e eles estão ali, amados irmãos, costurando a rede. Eles já tinham pescado e agora estão costurando a rede, reformando a rede, para que ela seja de fato preparada para pescar no outro dia. Esse verbo usado aqui para costurar a rede no grego é o mesmo verbo usado para aplicar a disciplina. Eles estão reformando para melhorar. E Jesus então, amados irmãos, olha para eles e diz o seguinte: sigam-me. E eles deixam a rede no barco, deixam seu pai e começam a seguir a Jesus. Jesus, amados irmãos, quer que nós não só anunciemos o Evangelho, mas Ele quer fazer discípulos, Ele quer fazer aprendizes. E nesse chamado para o discipulado, nós vemos alguma coisa. Alguém que é discípulo, amado irmão, em primeiro lugar, é alguém que segue a Jesus. São imitadores de Jesus. Discípulos são imitadores de Jesus. O que ele diz? Vinde após mim. Ou seja, ande atrás de mim. Me imite, me siga. Discípulo é alguém que segue a Jesus. É alguém que anda nos passos de Jesus. É alguém que imita o Senhor Jesus. Mas esse chamado para o discipulado não é só um chamado para imitá-lo, mas é um chamado para ganhar almas e frutificar. Jesus diz a André e a Pedro: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É um chamado para ganhar almas. Se você é discípulo, amado irmão, você foi chamado para ganhar outros discípulos. Você tem que deixar então de viver para pescar os desejos do seu coração, para começar a pescar aqueles peixes homens que o Senhor quer salvar, porque deu a vida na cruz por eles. É um chamado a frutificar. Mas esse chamado ao discipulado, além de ser um chamado a imitar Jesus e um chamado a frutificar, ele é um chamado a renunciar. Porque quando Jesus chama, amados irmãos, aqueles irmãos, diz o texto que eles deixaram a rede no barco e seguiram a Jesus. E da mesma forma os filhos de Zebedeu deixaram a rede e seu pai no barco, abriram mão do seu projeto pessoal de vida, renunciaram,
deixaram de viver para si, para começarem a viver para Deus. Se você quer ser discípulo, amado irmão, você precisa imitar Jesus, seguir os passos de Jesus. Se você quer ser discípulo, amado irmão, você tem que esperar grandes frutos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Mas se você quer ser discípulo, você precisa renunciar a si mesmo, renunciar ao pecado, renunciar às propostas de Satanás, renunciar a tudo aquilo que atrapalha você de ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, em novembro de 2015 eu tive a alegria de ser um dentre 60 pastores brasileiros que fizeram uma visita à Coreia do Sul. Nós vamos visitar, amados irmãos, as igrejas comprometidas com um discipulado fundamentado na palavra de Deus. E nós tivemos a alegria, amados irmãos, de visitar a igreja presbiteriana Sarang. É uma igreja que está completando 40 anos nesse ano de 2019. Ela foi começada pelo reverendo John Locke, depois que ele foi aos Estados Unidos e recebeu o seu doutorado pelo Westminster. Reverendo John Locke entendeu que a missão da igreja é fazer discípulos. E ele reuniu um grupo de 12 pessoas, amados irmãos, para discipulá-las. Isso envolvia que essas pessoas estavam comprometidas a ler a Bíblia e orar pelo menos uma hora inteira todo dia, ler alguns livros que ele mandava e decorar versículos bíblicos com ele e ter uma vida de prestação de contas. E ele reunia esse povo uma vez por semana. Quando ele terminou o discipulado, só 2 pessoas passaram, todo mundo reprovou, só 2 pessoas terminaram, a esposa dele, porque não tinha como fugir, e outra pessoa, mas ele continuou. E ele continuou, amados irmãos, e ele foi discipulando as pessoas com o estudo da palavra, e ele levava 2 anos para preparar os discípulos, para que eles se tornassem discipuladores. Mas imaginem, o próximo grupo ele tinha 12, discipulou durante 2 anos. Depois de 2 anos, cada um desses 12 discipulou mais 10. Então já foram 120. E assim esses grupos foram se multiplicando, de 120 cada um mais 10, amados irmãos, e aí você tinha 1.200. E hoje a igreja presbiteriana Sarang, amados irmãos, uma igreja fundamentada em pregação bíblica e discipulado, tem 100.000 membros na cidade de Seul. Nós tivemos ali, amados irmãos, aquela igreja tem 4 cultos por dia. Cabem, amados irmãos, nas dependências da igreja 15.000 pessoas. São 3, 4 templos. O dia em que nós estivemos ali, amados irmãos, o pastor batizou mais de 2.500 novos membros nos cultos, divididos nos cultos. Nós levantamos, amados irmãos, 5h30 da manhã. Eu fiquei perplexo, entramos debaixo do metrô, na região nobre de Seul. E quando estávamos debaixo do metrô, depois de tomar um café da manhã no Outback, que era no hotel, nós fomos subindo um lance de escada rolante no metrô, o outro lance dá dentro da igreja presbiteriana Sarang, uma igreja com 100.000 membros, em que cada um dos membros é um discípulo preparado para discipular outros. Eu fiquei encantado com aquele negócio, irmãos. O povo naquela igreja, às 5h30 da manhã, está buscando a presença de Deus em oração. E pasme, quem estava elegante como o Mário ali na porta de terno, olha para ele, está elegante hoje, graças a Deus por isso. Sabe quem nos recebeu nessa elegância toda lá? Um ministro do Supremo Tribunal Federal da Coreia. Os pastores tomando café e ele servia cafezinho, servia pão, servia tudo para a gente. Servos, pessoas humildes, dispostas a fazer a vontade de Deus. Foi cantar no culto, um tenor, parece o Pavarotti da Coreia. E aí ele entrou, ninguém jogou fita para ele, falou, esse é o tenor, não sei o que, não sei o que. O homem entrou, cantou, sentou. O pessoal virou e falou assim, esse aqui é o Pavarotti da Coreia. Todo mundo ali servindo a Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, meu sonho é que a Unida seja uma igreja de discípulos que discipulam outros. E eu tenho orado por isso. Meu desejo é, dentro de alguns anos, é ver cada um de vocês que aqui estão discipulando outras pessoas. Nós vamos treinar o rebanho para isso. Deus vai nos dar graça, nós vamos conseguir fazer para a glória dele. Mas independentemente disso, você já tem a missão de discipular. Você que é pai, tem seus filhos em casa, tem que abrir a Bíblia, ler com eles, orar, fazer o culto doméstico. Se você não sabe pregar, pode pregar um bom devocionário. Tem aí, amados irmãos, o nosso Cada Dia, que é uma bênção maravilhosa. Tem o presente diário. O Natan está com o devocional do Spurgeon na mão aí, Natan, levanta aí para o povo ver. Ali, o devocional do Spurgeon, esse é um devocional bom para você ler em casa. Obrigado, Natan, Deus abençoe. Olha para você ver, você pode ler o devocional em casa, você lê, canta um cântico, ora com o seu filho. Você tem que levar a palavra para dentro da sua vida.
Pastor, mas como é que eu discipulo meus amigos? Começa a ler com eles o Evangelho de Mateus. Pastor, está pregando no sermão, anota os pontos, compartilha os pontos e leia com seus amigos do trabalho. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, me indica um livro, eu te indico um livro. Você vai ler com seu amigo. Por exemplo, seu amigo duvida que Jesus é Deus, leia Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell. Sente com seu amigo, leia um capítulo com ele, estude, ore com ele, Deus vai converter esse amigo. E de repente você é um discípulo, que está fazendo outros discípulos. Irmãos, essa missão não é minha só. Cada um de nós tem a missão de fazer outros discípulos e outros aprendizes de Jesus. Eu quero perguntar para você: quantas pessoas têm se tornado aprendizes de Jesus ao andar com você? Você tem quantos anos de crente? Quantos discípulos você já sentou com eles, leu a Bíblia, orou e os preparou no caminho do Senhor? Se precisar de material, a gente indica. Na Casa Editora Presbiteriana tem. Mas você tem que tomar uma atitude. Então, meu irmão, eu quero desafiar você nesse ano. Separe um dia da sua semana, convide um ou dois irmãos crentes ou dois irmãos não crentes e diga assim: eu vou sentar para estudar a Bíblia com um grupo de pessoas e orar com elas uma vez por semana. E nós vamos preparar você, e nós vamos te ajudar. E daqui a pouco está nascendo talvez aí uma nova congregação, um novo ponto de pregação, um novo grupo familiar. Que você saia do marasmo em 2019 em nome de Jesus, amém! Que você faça discípulos para a glória e honra do nome do Senhor. Mas em último lugar, o texto apresenta que Jesus é nosso paradigma ministerial. E ele nos revela, amados irmãos, uma missão obediente, uma missão evangelística, uma missão discipuladora. Mas em último lugar, ele nos revela uma missão transformacional. Jesus, o nosso paradigma de ministério, nos revela uma missão transformacional. Versículo de número 23, e talvez eu estou inventando essa palavra hoje de manhã. Responsivamente nós vamos ler de 23 a 25, tá? Eu vou ler o 23, vocês o 24, nós todos o 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vocês o 24. Todos os 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. O ministério de Jesus, amados irmãos, é um ministério transformacional. O que eu quero dizer com isso? Depois que Jesus passou por ali, aquela região foi transformada. Aquele ambiente foi alterado. As coisas não permaneceram do mesmo jeito que estavam antes. O texto diz que Jesus, amado irmão, não fica só trancado num gabinete o dia inteiro. Diz o texto que ele percorria toda aquela região da Galileia. Irmãos, aquela região tem povoados de mais ou menos 15 mil habitantes. O menor deles tem 15 mil habitantes. Um dos comentaristas que eu li, Donald Carson, disse que havia pelo menos 200 povoados daqueles ali, com 15 mil habitantes. Então aquela região tem pelo menos 3 milhões de pessoas. E Jesus, amados irmãos, então naquela região vai percorrendo toda a Galileia, pregando naquele lugar. E o que Jesus faz, amados irmãos? Diz o texto que ele ensina nas sinagogas, prega o evangelho do reino e cura toda sorte de doença e enfermidade no povo. Ensinar na sinagoga era o que eu estava fazendo aqui. Ele chegava no culto na sinagoga, abria o texto, explicava o texto e aplicava o texto. É pregação. O ensino de Jesus, nós hoje imitamos o que se fazia na sinagoga quando pregamos sermões. Então Cristo ensinava a palavra na sinagoga, ele na rua pregava o evangelho para a multidão, e via os doentes de Jesus, amados irmãos, porque é o Filho de Deus, na inauguração do reino, curava os enfermos e expulsava os demônios. O nosso texto diz que a sua atuação foi tão transformacional para aquele lugar, que a fama de Jesus correu por toda a região da Síria. E aí traziam para ele, amados irmãos, todos os doentes acometidos de várias enfermidades. E Jesus curou os endemoniados, os enfermos espirituais. Jesus curou os lunáticos, os doidos, amados irmãos, os que tinham problemas mentais.
Jesus curou os paralíticos, amados irmãos, aqueles que tinham problema na sua saúde física. Então ele curou os que têm problemas espirituais, os que têm problemas mentais e os que têm problemas físicos. Eu não sou Jesus, eu não tenho esse dom de curar que ele tinha. E nós não vemos esse dom se manifestando com tanta incidência nos dias de hoje como quando nos dias do Novo Testamento. Mas Jesus continua sendo Deus. E quando nós ensinamos a palavra com fidelidade na igreja, é Ele quem fala com a igreja. Quando a palavra é pregada com fidelidade, o Espírito Santo está falando com você agora. Quando o Evangelho é pregado, é o Senhor que converte os eleitos. E se nós nos humilhamos e oramos, se Deus quiser, em sua soberana vontade, responder às nossas orações, Ele ainda pode curar os enfermos. Porque Ele continua sendo Deus. E o texto diz, amados irmãos, que foi tão impactante o ministério de Jesus ali, que da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, todo Israel e toda a região da Síria, aquele lugar foi mudado. Irmão, eu quero perguntar para você, nós estamos fazendo alguma diferença aqui nesse lugar como Igreja Unida? Nós estamos fazendo alguma diferença nessa cidade de São Paulo? A Unida é uma igreja histórica, graças a Deus, historicamente ela é uma igreja que fez toda a diferença. Mais de 54 igrejas, filhas e netas descendem desta igreja, nós louvamos ao Senhor por isso. Essa igreja, amados irmãos, tem no seu DNA um chamado para ser uma igreja que altera o ambiente, que é um instrumento de transformação, que muda a cidade para a glória e honra do nome de Jesus. Essa igreja nasceu pujante com essa vocação. E o chamado de Deus para cada um de nós é que nós sejamos instrumentos de transformação, para que essa igreja seja instrumento de transformação para a glória e honra do nome de Jesus. Tudo que estamos fazendo aqui, amados irmãos, é com o objetivo de formar discípulos para transformar essa cidade. É por isso que essa igreja tem 3 corais e agora vai ter um coral infantil para alcançar discípulos para louvar o Senhor. É por isso, amados irmãos, que a nossa SAF faz um trabalho maravilhoso aqui de oficinas, e mulheres que não são cristãs estão ouvindo a palavra toda semana aqui. É por isso, amados irmãos, que o nosso querido João Galho, agora o Jonathan com ele, estão ali na parceria com a AEB, trabalhando no Atende 3 do CTA, indo para a rua para fazer diferença para a glória de Deus. É por isso que os nossos diáconos e a nossa UPH estão na Casa Porto Seguro, irmãos, pregando o Evangelho para gente necessitada, gente de rua, para fazer diferença para a glória e honra do nome de Jesus. É por isso que nós temos uma Uni Jovem abençoada que está envolvida em tudo que essa igreja faz. Está no louvor, está dando aula, está fazendo trabalho e vai ganhar muitos outros jovens para fazer a diferença, para transformar essa cidade. É por isso que está nascendo uma nova UPA aí agora, com o trabalho do Jonathan, para que nós tenhamos adolescentes crentes que ganham outros adolescentes para Jesus. É por isso que o departamento infantil tem feito um ministério abençoado, e a nova equipe vai continuar fazendo para a glória e honra do nome do Senhor, porque nós queremos formar discípulos e fazer toda a diferença para a glória e honra do nome de Jesus. É por isso que nós temos grupos familiares que se reúnem uma vez por mês na casa das pessoas, para fazer toda a diferença. É por isso que nós temos uma congregação lá em Calcaia, onde o Davi está pregando agora cedo, para ganhar aquele povo para Jesus. É por isso que em Guarulhos está nascendo a igreja presbiteriana, como é que é o nome, presbítero? Das Nações, do Jardim das Nações, Igreja Presbiteriana das Nações. Já começa com um nome missionário, né? Para alcançar o mundo inteiro, para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, Deus nos chamou para mudar essa cidade, esse estado, esse país e esse mundo. E nós não vamos cruzar os braços, nós vamos ser uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Então que em 2019 você pare de pensar somente em você, mas que você diga: o que eu posso fazer para servir o Senhor Jesus? Quando John Kennedy, amado irmão, ganhou a campanha para ser o presidente dos Estados Unidos, o seu slogan dizia: não pense no que o seu país pode fazer por você, pense no que você pode fazer pelo seu país. Cristo Jesus já fez tudo por você, já deu a vida na cruz por você. Pergunte-se a si mesmo: como eu posso cumprir o meu chamado, cumprir a missão e ser uma bênção em 2019?
Que você, meu irmão, pare de olhar só para o seu próprio umbigo. Que você se desenclausure de si mesmo, se desencastele de si mesmo. Que você saia de si mesmo, em nome de Cristo Jesus. E que você faça toda a diferença obedecendo a Deus. Que você faça toda a diferença anunciando o Evangelho. Que você faça toda a diferença alcançando discípulos e discipulando a muitos para a glória de Deus. Que você faça toda a diferença sendo um agente de transformação em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Faltei falar, essa igreja tem um ministério de oração maravilhoso que sustenta tudo que a gente está fazendo aqui. Que Deus faça de nós uma igreja que muda esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país e o mundo inteiro. Que o Senhor te abençoe no cumprimento da missão, amém, meu irmão? Que 2019 seja um ano em que você frutifique muito. Por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque nunca ninguém amou você como Jesus. Que você dedique a sua vida para Ele, por Ele, para a glória dEle. Que Deus te use e te abençoe, em nome de Jesus. Amém.